que eu te faça? Queridos, esta foi a pergunta do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, a um homem que há poucos instantes tinha clamado, tinha buscado, tinha pedido ao Senhor Jesus Cristo que tivesse compaixão dele. E diante da ação daquele homem, diante daquela atitude tomada por ele em gritar, em clamar, demonstrando assim a sua confiança, a sua fé, a sua crença em Jesus Cristo, nos diz a palavra de Deus que Jesus dá uma ordem para que os seus discípulos vão até onde estava aquele homem e o traga até a sua presença. E nos diz a palavra que quando este homem chegou aonde estava o Senhor Jesus Cristo, ele perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E nos diz a palavra do Senhor que imediatamente aquele homem não duvidou, imediatamente aquele homem disse: Senhor, eu quero voltar a enxergar. E Jesus, diante daquela certeza daquele homem, Jesus, diante daquela ação, daquela manifestação de fé, Jesus disse: volte a enxergar, seja feito a tua vontade, a tua fé te salvou. Queridos irmãos e irmãs e diletos ouvintes da palavra do Senhor, assim somos nós também devemos a todo momento, a todo instante, demonstrar a nossa fé diante do Senhor Jesus Cristo. Devemos mover ações para que venham a chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo para nós. O que queres que eu te faça? Uma pergunta do Senhor Jesus Cristo, dando a certeza àquele homem que o seu pedido, que a sua vontade, que o seu desejo seria realizado. Mas convenhamos a entender que foi preciso que aquele homem viesse a mover ações, a ter atitudes. A primeira foi acreditar. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele de fato acreditou. Segunda ação, segunda atitude foi clamar. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo: Jesus, filho de Davi, reconhecendo Jesus como filho de Deus, descendente de Davi. Queridos, outra ação deste homem foi aproximar-se. Jesus mandou chamá-lo e ele aproximou-se de Jesus. Precisamos nós também crer, acreditar, dar lugar para que Jesus venha fazer morada em nossos corações. Segunda atitude, nós temos que acreditar de fato. Temos que crer sem duvidar, clamar e pedir. Contar para Jesus as nossas necessidades, contar para Jesus o que nós precisamos de fato da parte dele, demonstrar a nossa fé e a nossa humildade. A palavra nos diz também a respeito de um certo homem, um leproso, que também teve a oportunidade de estar frente ao Senhor Jesus Cristo. Este leproso, ao ver que Jesus estava ali, nos diz a palavra que ele também aproximou-se do Senhor Jesus Cristo e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, outra ação de fé movida por alguém que precisava, que necessitava do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, amadas irmãs em Cristo Jesus, que nós possamos desta forma e venhamos também assim o fazer a todo momento de nossa vida, dar lugar para que Jesus Cristo venha morar em nossos corações. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e o mesmo comigo. Ou seja, aquele cego, ele deu lugar, ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo. Quando ele soube por alguém
ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele deu lugar para que Jesus viesse morar no seu coração, mediante a sua ação, que foi gritar, que foi clamar e foi atender ao chamado do Senhor Jesus Cristo e falar para ele o que ele esperava de Jesus, pois esta era a sua fé. Fiquemos todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e que nós venhamos cada dia mais demonstrar ao Senhor Jesus Cristo a nossa fé, demonstrar ao Senhor Jesus Cristo a nossa crença que Ele vive para todos sempre. Fiquemos todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e que nós possamos receber de Deus, que nós venhamos ser merecedores das bênçãos e das graças da parte do Senhor Jesus Cristo, como? Fazendo uso da nossa fé. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.